E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre treinamento de força para crianças. Eu vou levar informação para vocês de qualidade a respeito de muitas das dúvidas que os pais vêm me perguntar sobre: meu filho pode já fazer musculação, Pietrini? Olha só, qual será o posicionamento da Organização Mundial de Saúde em relação a isso, né? Qual seria o consenso dos grandes órgãos nacionais e internacionais a respeito do treinamento de força para criança? Será mesmo que a musculação atrapalha o crescimento? De jeito nenhum, pessoal. Eu vou mostrar evidência científica nesse vídeo para provar para você que isso é um mito que já deveria ser desmistificado aí na nossa sociedade faz tempo. E, infelizmente, ele é reforçado por profissionais que não estão atualizados. Então, a gente vai trazer evidência científica sobre isso. E também informar para você sobre a importância de uma prescrição full time, o tempo todo, a olhar acentuado sobre a criança e o adolescente, para a gente diminuir a probabilidade de lesão, que esse público parte de um aspecto bem regular e específico, que eu também vou trazer evidência científica para te informar. Mas, primeiramente, pessoal, papais e mamães que estão receosos sobre o treinamento de força para criança, é super indicado. E para você que tem dúvida, muitas vezes está confundindo o que seria o treinamento de força, muitas vezes recreacional, muitas vezes introdutório para criança na musculação, diferente de um treinamento voltado para performance. Muito dos pais que quando associam a musculação ainda ao fisiculturismo, que é aquele treinamento com alto volume, alta carga, e esse sim pode ser prejudicial para a criança ou adolescente. Mas o treinamento orientado por pesquisa científica, por grandes órgãos internacionais, pessoal, a gente sabe como que deve ser essa intervenção. E a nossa equipe da Fortree, ela recebe orientação e formação para trabalhar com os grupos especiais. E o adolescente nada mais é que um grupo especial dentro do salão de musculação. Por isso, não podemos pensar a prescrição para esse público sozinho, de forma abandonada, como é feita nos modelos tradicionais. Então a gente assume aqui que a gente percebe circulando aí na sociedade dois tipos de erros, dois pais que trabalham, né, que pensam de forma equivocada. O primeiro que acha que é super tranquilo e ele libera o seu filho para treinar em qualquer academia sem supervisão, e nada mais esse pai pode estar aumentando a probabilidade de lesão e fazer com que a musculação não seja bom para a saúde do seu filho, pelo contrário. E o outro pai que pensa que ela atrapalha o crescimento, que ela é algo que vai machucar o seu filho. Então, para isso, vamos às evidências e entender qual é a função da musculação mesmo na vida dessas crianças. Aqui na Fortree, nós trabalhamos com acentuada supervisão, né? 3 alunos por personal trainer, e atendemos crianças a partir dos 10 anos de idade para fazer musculação. E nós temos vasta experiência com a prescrição para esse público. Como eu disse, é um público especial. Então vamos lá, pessoal. Começando aí pela orientação da Organização Mundial de Saúde, eu vou deixar a citação sempre aqui no canto, tá? Ou aqui no canto, para você ver de onde que eu estou tirando essas informações. E a Organização Mundial de Saúde, ela tem como pauta, como posicionamento, que os adolescentes precisam fazer pelo menos 3 vezes na semana atividades que fortaleçam músculos e ossos. E coloca dentre essas atividades a musculação como recomendada. Para o adolescente que está iniciando, né, 2 vezes na semana não é mais preciso do que 2 vezes na semana, porque nós prescrevemos a partir do número de séries por grupamento muscular por semana, e 2 vezes já é mais do que suficiente para iniciar um trabalho de treinamento de força com a criança. E desde 1985, pessoal, que nós temos posicionamentos e recomendações de grandes órgãos mundiais e internacionais aí recomendando que sim, a musculação, o treinamento de força é super importante para esse público criança e adolescente. Ou seja, aquele profissional leigo, né, que está falando que não, geralmente ele está
bem desatualizado, né? Porque a gente tem posicionamento desde 1985, 2002, 2014, todos marcos regulatórios informando a importância da musculação, principalmente levando em consideração a pandemia que nós vivemos aí da obesidade infantil, da diabetes infantil, da hipertensão infantil, que cada vez mais cresce devido aos hábitos dos nossas crianças e adolescentes, que cada vez mais enfurnado dentro de casa com computador, videogame. Então, existe uma demanda muito grande para mudar o estilo de vida das nossas crianças desde já, e a musculação é mais do que recomendada para isso. Então vamos lá, pessoal. Olha só, no imaginário social existe a ideia, essa ideia que eu falo, né, a associação de muitos pais da musculação com estética. Mas há muito tempo a gente não associa musculação com estética e muito menos também com performance, com aqueles atletas extremamente musculosos. Primeiramente, pessoal, para a gente ficar musculoso daquele jeito, precisa de muito esteroide anabolizante, que obviamente eu não recomendo, pelos inúmeros efeitos deletérios e o tanto que potencializa a probabilidade de infarto, de AVC. Então, obviamente, anabolizante está fora de cogitação. Mas o imaginário social, o senso comum, muitas vezes atrela a musculação à estética. E hoje a gente já sabe o quão é importante a musculação para diminuir o colesterol, para melhorar a resposta da glicose, para diminuir a hipertensão arterial, obesidade, para melhorar a força e funcionalidade de idosos. E por que não melhorar o anabolismo do adolescente, né? A produção de testosterona, GH, que é o hormônio do crescimento, e também fazer com que esse adolescente desenvolva força suficiente, condicionamento físico suficiente para ser uma criança, um adolescente ativo e não tenha problemas com a saúde logo, que cada vez aparece mais cedo. Então, olha lá, temos esse imaginário e precisamos combater esse imaginário. E além desse imaginário, pessoal, a gente tem um grande mito, que a musculação atrapalha o crescimento. E juntamente com esse mito, que é um esporte que tem alta probabilidade de lesões. E para combater esse pensamento errôneo do senso comum, vamos começar aqui falando de lesões e dar uma olhada nessa pesquisa que eu vou deixar aí, olha, ela vai comparar os esportes, a ginástica, o futebol americano e o basquete, juntamente com a musculação. E essa pesquisa vai analisar qual o esporte traz mais índice de lesão. E olha que interessante, pessoal. A ginástica aparece com 13%, já o futebol 19% de lesões em crianças e adolescentes. O futebol americano, que é uma pesquisa que vem dos Estados Unidos, 28% de lesões. E o basquete aparece com 15%. Já a musculação, 0,7%. Exatamente, musculação quase não apresenta lesões em crianças e adolescentes, exatamente porque não é uma prática que envolva uma complexidade de coordenação motora. Basicamente, os meninos eles precisam empurrar, eles precisam puxar, eles precisam de agachar e levantar. Então, é muito simples. E essa simplicidade faz com que a gente diminua bastante a probabilidade de lesão. Ou seja, é um mito a gente pensar que a prática em si promove lesão, tá? Mas a prática não supervisionada é que promove. E a gente já vai ver isso. Olha só, esse outro artigo aí, pessoal, ele comparou a quantidade de lesões relacionadas ao treinamento de força de pessoas que deram entrada no hospital, lá nos hospitais dos Estados Unidos. E nesse artigo existiu aí uma comparação entre crianças e adultos. E olha que interessante. As crianças, a maioria das lesões relacionadas às crianças estavam ligadas a acidentes, acidente na mão, acidente com o peso caiu no pé, acidente com halter, e diferentemente dos adultos, né? Isso aí era criança de 8 aos 13 anos no treinamento de força, e os adultos não, estava mais ligado a uma sobrecarga de treino relacionadas aí a lesões acima do tronco, enquanto as crianças eram lesões acidentais. E o adulto estava relacionado com má postura e carga inadequada, que é muito comum a gente encontrar no salão de musculação, onde as pessoas não têm orientação e supervisão de um personal trainer.
aquela postura inadequada, consequentemente uma sobrecarga também inadequada. Geralmente as pessoas fazem sobrecarga acima da sobrecarga recomendada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é 10% por sessão de treinamento, até 10%. E aí aquela pessoa muda a carga de treino muito abruptamente e pum, lesiona. Mas o adolescente não, pessoal, que muitas vezes até esse adolescente que está iniciando treinamento de força, ele não trabalha com cargas acentuadas. A gente pode até denominar a primeira intervenção como recreacional, porque a gente precisa fazer com que aquele adolescente ele goste da musculação, que ele aprenda a sentir, a suportar a acidose muscular do treino aos poucos e que ele faça com que essa musculação seja prazerosa antes de ficar socando carga, socando peso nesse jovem. E aí, pessoal, o que a gente tira de conclusão que isso? Que a musculação ela não traz um impacto, né? Ela não traz um impacto do ponto de vista da lesão, mas sim ela traz um impacto e aumenta-se lesão quando não tem supervisão. E essas pesquisas que eu estou citando, elas foram retiradas nada mais, nada menos do que a doutora Ingrid Dias, que é uma das especialistas em treinamento de força para criança e adolescente aqui no Brasil, PhD da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que nos trouxe esse conjunto de evidências, pessoal, que tornam qualquer argumento em relação à musculação como indiscutível. Tá aí, é só procurar, estudar que você vai ver. Musculação não tem alta probabilidade de lesão, mas a má supervisão da musculação, sim. Então, naquele início da minha fala que eu disse para você, aquele pai que é despreocupado demais, ele está errado. Por quê? A musculação mal gerida vai causar sim lesão e não vai causar aspectos positivos para a saúde do seu filho. Ela precisa de ter full time em supervisão, atendimento, acompanhamento constante sobre aquele jovem, aquele adolescente, para que ele não dê entrada no hospital, né, pessoal? E vamos lá, agora vamos passar para o mito do crescimento. Alguns profissionais recomendam iniciar a musculação após completar a fase de crescimento, né? Sugerindo que o treinamento de força atrapalha ou poderia lesionar a cartilagem do crescimento. Isso é mito ou verdade? E olha lá, uma revisão de literatura com jovens de 6 importantes estudos, pessoal. Quando a gente fala de revisão de literatura, a gente pega os melhores estudos em uma determinada data sobre o mesmo tema para a gente saber se aquilo condiz ou não e para a gente ter uma referência sobre as informações de uma maneira bem consistente, né? Avaliada por vários estudos. E os estudos citados aqui são estudos de revistas científicas de alto impacto internacional. Isso quer dizer que esses artigos, para serem aceitos, eles são avaliados por 5 a 10 doutores de grandes universidades para falar, sim, essas informações elas condizem ou não, o artigo não é qualificado. Então, o que eu estou trazendo para vocês são artigos de alto teor e relevância internacional, avaliados aí por grandes especialistas no país e no mundo. E olha lá, pessoal, todas as lesões dos adolescentes que deram entrada nos hospitais aí dos Estados Unidos com lesão foram relacionadas a, número 1, técnica inapropriada, levando em consideração aí ao que nós já dizíamos, né, que a falta de supervisão é um erro muito grande quando a gente coloca adolescente e jovem para treinar. O segundo, sobrecarga excessiva. Aquele adolescente que não tem supervisão, ele vai colocar mais carga no halter, vai tentar se desafiar, ou então ele vai olhar aquele outro jovem que está treinando e vai se desafiar, quero pegar mais carga e pum, acaba lesionando. Então, falta de orientação e personal trainer com esse público não pode, pessoal. E a outra, né, a terceira causa, correlata a essas duas primeiras, era a falta de supervisão que a gente está citando aqui. E nenhuma evidência relacionada a lesões de crescimento na cartilagem, nenhuma evidência. E olha que esses estudos estavam pesquisando praticantes de crianças e adolescentes, atletas, não eram crianças introdutórias, adolescentes que já tinham uma experiência com treinamento de força.
E juntamente com isso a gente tem um consenso internacional dado em 2014, um posicionamento sobre as maiores instituições e órgãos científicos para norteamento do tema sobre treinamento de força e musculação para crianças. E olha lá, pessoal, os receios de que o treinamento de força poderia lesionar as placas de crescimento dos jovens não são suportadas por evidência científica ou observações clínicas. Esses órgãos, obviamente, fundamentaram a fala deles a partir dessas pesquisas aí também que eu estou citando. Então não tem nenhuma evidência falando que a musculação atrapalha o crescimento. Pelo contrário. E eu vou trazer mais artigo aí, olha, mostrando que o levantamento de peso é benéfico para a formação e crescimento dos ossos dos nossos jovens. Dá uma olhada aí nesse artigo, que ele vai mostrar que o treinamento de força realizado em escolares obteve aumento da densidade mineral óssea na lombar e no fêmur, logo trazendo menos problemas de joelho, trazendo menos problemas de coluna, menos probabilidade desse jovem desenvolver artrose, dentre outros inúmeros benefícios que a musculação pode trazer para o seu filho. Então a gente chega à conclusão aqui que treinamento de força para jovens, a musculação para jovens e adolescentes, ela atrapalha o crescimento? Obviamente que não. A gente já viu o posicionamento de órgãos e pessoas muito mais importantes e muito mais inteligentes do que eu, falando para vocês que não tem nenhum cabimento e nenhum suporte na literatura científica que a musculação e o treinamento de força ele é ruim para jovens e adolescentes. O que é ruim é ser sedentário, tá, pessoal? Outra coisa, pessoal, a falta de supervisão é o grande vilão. Então, ao escolher uma academia para o seu filho, para sua filha iniciar o treinamento, você precisa de entender que ele está na categoria de grupos especiais. O que são os grupos especiais hoje, pessoal? São pessoas que precisam de uma atenção mais acentuada. A gente está falando de obesos, hipertensos, diabéticos, gestantes, cardiopatas e também adolescentes. Esse público em específico precisa de um acompanhamento acentuado, full time, para a gente tomar conta do que está acontecendo com o treino dele. E esse acompanhamento é importante, como nós já mostramos, para diminuir a probabilidade de lesão, mas não só por isso. O jovem ele precisa de aprender a treinar com qualidade. Isso não é simples treinar com qualidade. A gente precisa saber a intensidade certa de trabalho, a gente precisa metrar a intensidade certa tanto na musculação, qual a carga ele vai pegar e como vamos dar a sobrecarga dessa carga, quanto no treinamento cardiovascular, quais as velocidades de trabalho. Para fazer um planejamento de treino, uma periodização que seria algo progressivo, constante para esse jovem, tanto para obter resultado, quanto para aprender a treinar com constância e qualidade, porque sem isso não há um resultado positivo para esse jovem. Então, a gente tem a conclusão que o treinamento de força ele é fundamental aí para a gente eliminar esse mal, essa pandemia do sedentarismo que a gente vive. Super indicado para crianças e adolescentes, você pode vir sem medo quando se trata de um local, como o nosso estúdio, por exemplo, que vai fornecer para esse jovem acompanhamento. E pela nossa experiência prática, pessoal, os jovens que chegam aqui, muitas vezes, chegam com a coordenação motora muito deficitária, executando os movimentos de forma muito errada, né? De forma sem amplitude total, de maneira incorreta. E a gente gasta um tempo com esses jovens, os primeiros 4 a 6 meses, educando de forma intensa a postura e execução dos movimentos. E para depois, aos poucos, né, ao longo desse processo, ir colocando intensidade no treinamento e sobrecarga correta, né? Não podemos gerar uma sobrecarga abrupta. E toda a cultura de treinamento com avaliação, reavaliação, orientação e a conexão do personal trainer com o jovem, que vai sempre buscando orientar diariamente informações importantes sobre o treinamento, que é a nossa responsabilidade, mas também sobre alimentação, sono, rotina, que vai fazer, né, com que o seu filho ele obtenha hábitos e se eduque para o exercício físico. E não se engane, exercício físico é uma questão de educação, tá?
A maioria das pessoas elas estão aí fazendo exercício físico, fazendo academia, mas não sabem treinar com qualidade e não têm resultados significativos e muito menos estão nas margens recomendadas de saúde pelos nossos grandes órgãos internacionais. Então fica a dica para você, papai e mamãe, que está inseguro sobre o meu filho treina ou não treina musculação. Tá aí, acabamos com esses mitos, então a partir de hoje não precisa me perguntar mais. Musculação não atrapalha o crescimento. É muito benéfica para o seu filho, desde que seja bem gerida, seja bem orientada por profissionais de qualidade. Ok? Um abraço!